Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Esdras e hoje nós vamos fazer aí a construção de gráficos envolvendo funções trigonométricas. Pois é, mais precisamente função seno e função cosseno, tá bom? Então vamos começar com esta função aí, y igual a seno de x, tá certo, gente? Vamos lá, vamos resolver aí. O que é que acontece, gente? Eu vou colocar aqui uma tabela, tá? Baseado aqui na primeira linha, valores de x, e na segunda linha, valores para y, tá bom? Então vamos lá. Imaginem o seguinte: eu tenho y igual a seno de x, tá? O que acontece? Eu vou atribuir valores para x para a gente descobrir os valores de y, tá? E eu vou colocar alguns valores, tá? Que, que facilitem as nossas contas. Por exemplo, o seno de zero, o seno de π sobre 2, o seno de π, o seno de 3π sobre 2 e o seno de 2π, tá? Vamos lá. Imaginem o seguinte, aqui é o ciclo trigonométrico, tá? Em relação a seno, aqui assume no primeiro quadrante valores positivos, segundo quadrante também positivo, terceiro quadrante negativo, quarto quadrante negativo. A variação de seno, gente, é de -1 até 1. O menor valor que seno pode assumir é o -1, que é aqui o 3π sobre 2, ou 270 graus. E o maior valor para seno é o valor 1 para 90 graus, ou π sobre 2 em radianos, tá? Valores de 180 graus, 0 grau e 360 graus, seno vai ser 0, tá? Então, vamos analisar ali a nossa tabela. Seno de 0 grau. Seno de 0 grau, aqui é 0, não é? Ele não se movimentou na vertical. O eixo para seno que a gente analisa, gente, é o eixo y, tá? Então, aqui, 0, tá? Π sobre 2, gente. Π sobre 2, ele está aqui, olha. Vou colocar aqui para vocês. Π sobre 2. Ou seja, o valor é 1, tá? Vou aqui escrever 1 para π sobre 2. Para π, o π se encontra aqui, olha, ele não se movimentou aqui na vertical, que é o eixo para seno. Então, é 0, né? Então, vou colocar aqui 0. 3π sobre 2 assume o menor valor possível para seno, olha. 3π sobre 2, temos seno menos 1. Tá? Então, vamos escrever aqui menos 1. E para 2π, lembrando que 2π está aqui, tá? É a volta completa, não é? Para seno, valor 0. Perfeito. Agora, o que é que a gente vai fazer, gente? Nós vamos colocar isso aqui no gráfico, tá? Lembrando que aqui é o eixo X, tá? Eixo das abscissas, e aqui o eixo Y, tá? A variação que a gente tem é de 0 até 2π. Então, vou colocar aqui, olha, 2π. Lembrando que a metade de 2π vai ser π. A metade de π é π sobre 2, tá? Entre π e 2π, nós temos 3π sobre 2, tá? E para y, gente, o menor valor é menos 1, o maior é 1, tá? Então, aqui nós temos 1 e menos 1, tá? Então, vamos lá. Primeira coordenada, 0 e 0. Então, temos aqui, olha, 0 e 0. Perfeito? Π sobre 2 e 1. Vamos fazer essa união aqui, olha. Π sobre 2 e 1. Depois, π e 0. Então, ele toca aqui o eixo x, olha. Π e 0. Depois, 3π sobre 2 e menos 1. Vamos fazer essa ligação aqui, olha. 3π sobre 2 e menos 1.
Tocou aqui. Depois, 2π e 0. 2π e 0. Agora, gente, nós vamos fazer essa ligação aqui, olha. Observem. Respeitando minha coordenação motora. Ou a falta dela. Prontinho. Esse gráfico, gente, ele é chamado de senoide, tá? Senoide. Senoide. Tá? Ele continua aqui, tá, gente? Ele continua aqui, tá? Ele tende ao infinito aqui, olha. Certo? Mas vamos fazer a seguinte análise aqui, gente. Vou só apagar aqui para a gente ganhar espaço. Tá? Vamos fazer a seguinte análise. Domínio da função. Qualquer valor poderia atribuir aqui para x, tá? Obviamente que eu escolhi os que facilitavam a nossa conta, mas qualquer valor. Como é qualquer valor, eu posso colocar aqui o domínio, todos os números reais. A imagem da função, gente, a imagem da função é essa variação que a gente tem aqui, olha, para o eixo y. Ela está dentro do limite entre -1 e 1. Não existe no gráfico, tá, valores acima de 1 ou abaixo de -1. Então, a gente pode colocar assim, olha, a imagem da função é limitada entre -1 e 1, certo? Agora, o período da função, gente, o período da função a gente pode descobrir pela análise aqui. Observem, o período é onde ela começa e é onde ela termina. Olha, aqui ela começou no 0, vem aqui e percebam que a partir de 2π ela começa a repetir o mesmo movimento, tá? A mesma sequência. Então, temos aqui que o intervalo, que o período é 2π. Mas se a gente puder utilizar uma fórmula, a gente poderia utilizar assim, olha, período é igual a 2π sobre o módulo de C. Mas quem é C? C, gente, é o termo em x aqui, tá? O coeficiente em x, ou seja, nesse caso aqui é 1, tá? Então, podemos fazer aqui, olha, 2π dividido por 1, que vai dar o próprio 2π, tá? Então, aqui nós temos a nossa função, o gráfico dela montado da função seno de x, y igual a seno de x, tá bom? Então, vamos agora para a próxima função, tá? O nosso segundo exemplo. Prontinho, gente, já estamos aqui para y igual a cosseno de x, tá certo? Vamos lá, vamos atribuir os mesmos valores para x e descobrir os respectivos valores de y, tá bom? Assim como a gente fez com a função seno, certo? Então, aqui, valores para x nesta linha e nesta linha, valores para y. Vamos colocar aqui os mesmos dados, olha, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e o 2π, tá? Lembrando agora que a nossa função é y igual a cosseno de x. Nós temos o cosseno, gente, o eixo para cosseno, o eixo x, tá? Então, ele também varia de -1 até 1, só que na horizontal, olha. Positivo aqui, negativo aqui. O primeiro quadrante é positivo, o segundo quadrante é negativo, o terceiro negativo e o quarto quadrante positivo. Os valores, gente, que estão nesse eixo aqui, olha, por exemplo, 270 graus e 90 graus, eles assumem valor zero para cosseno, tá certo? Então, vamos colocar esses valores aqui no gráfico, na tabela, na verdade, tá? Vamos lá. Observem. Cosseno de 0 grau. Cosseno de 0 grau vale 1, tá? Cosseno de π sobre 2. Lembrando que π sobre 2 é aqui onde está. Deixa eu só escrever aqui. π sobre 2, olha. π sobre 2, cosseno 0. Tá? Então, vou colocar aqui 0. Agora, cosseno de π. Π
180 graus, vale menos 1, tá? Menos 1. Agora, cosseno de 3π sobre 2. Lembrando que 3π sobre 2 equivale a 270 graus. Zero, né? Perfeito. Zero. E o cosseno de 2π, lembrando que 2π é aqui a volta completa, não é? 360 graus, vale 1. Então aqui, gente, olha, 1. Vamos colocar aqui essas coordenadas no gráfico, tá? Observem. Temos aqui o maior valor, 2π, né? Então vou colocar aqui 2π. A metade de 2π, π. Entre 0 e π, nós temos π sobre 2. Entre π e 2π, nós temos 3π sobre 2, tá? O maior valor, 1, e o menor valor, menos 1 nesse caso, né? Vamos lá. Vamos ligar os pontos agora. Temos aqui 0 e 1, ele está aqui, em cima do eixo y, tá? Nós temos π sobre 2 e 0, então aqui ele toca o eixo x, π e menos 1, vamos fazer essa ligação aqui de π e menos 1, certo? Depois, 3π sobre 2 e 0, toca o eixo também, né? E 2π e 1. 2π e 1. Perfeito. Agora a união desses pontos, gente. A união desses pontos. Vou fazer mais bonitinho aqui, olha. Certinho? Pronto, gente. Este gráfico aqui é um gráfico que a gente pode chamar de cossenoide, tá? Cossenoide. Perfeito? Em relação ao domínio, gente, não houve nenhum limite aqui em relação ao domínio, então o domínio aqui, todos os números reais. A nossa imagem aqui, gente, ela variou de menos 1 até 1. Nós observamos aqui o eixo y, tá? Então, intervalo fechado entre menos 1 e 1, lembrando que incluem esses valores, tá? E o período aqui, gente, também foi de 0 até 2π, tá bom? A partir de 2π, o gráfico começa a se repetir, tá certo? Podemos utilizar na fórmula também, tá? Período igual a 2π sobre o módulo de C, lembrando que C é este coeficiente aqui que acompanha o x, que no caso é 1, tá? O módulo de 1 é o próprio 1, né? Então, 2π dividido por 1, temos aí 2π. Então, foram dois exemplos aí simples, gente, para que vocês criassem aqui uma base de como resolver, de como montar aqui um sistema não, um gráfico, tá? De funções de seno, funções trigonométricas envolvendo seno e cosseno, tá? Vamos fazer agora um outro exemplo um pouco mais complexo, tá? Em relação a estes dois que a gente fez. Bem, gente, já estamos aqui para o nosso terceiro exemplo, tá? Percebam que a função é um pouquinho maior, assim como a tabela, tá? Nessa tabela a gente vai colocar na primeira coluna o x, na segunda coluna x sobre 2, na terceira coluna a própria função, né? 1 menos 3 vezes o seno de x sobre 2, e na última coluna o valor de y, tá? Gente, se a gente fosse atribuir os mesmos valores para x, que como a gente vinha fazendo nos exemplos anteriores, nós teríamos muita dificuldade pela complexidade da função. O que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqueles valores não para x, mas sim para x sobre 2. Ou seja, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, tá? A partir disso, nós vamos descobrir o valor de x. Como? Nós vamos fazer x sobre 2 ser igual a 0.
x sobre 2 ser igual a zero. Ou seja, multiplicando em cruz, x vai ser zero. Tá? Olha, nós vamos fazer agora x sobre 2 ser igual a π sobre 2. X sobre 2 ser igual a π sobre 2. Podemos cancelar 2 com 2 e vamos ter aí x igual a π. Nós vamos ter também x sobre 2 igual a π, x sobre 2 igual a π. Multiplicando em cruz, o 2 vai multiplicar o π. Então, x igual a 2π. Nós vamos ter x sobre 2 igual a 3π sobre 2. X sobre 2 igual a 3π sobre 2. Podemos cancelar 2 com 2 e vamos encontrar aí x igual a 3π. X igual a 3π. E, por fim, nós vamos ter x sobre 2 igual a 2π. X sobre 2 igual a 2π, multiplicando em cruz, 2 vezes 2π, x igual a 4π. Tá? Então, vamos anotar esses valores aí. 0, π, 2π, 3π e 4π. Olha, gente, eu vou colocar aqui, tá, os dados para a nossa análise da terceira coluna, certo? Agora, para a gente continuar os cálculos, eu vou colocar aqui, mais uma vez, tá, os valores no ciclo trigonométrico para seno, certo? Lembrando que seno, maior valor 1, para π sobre 2 a 90 graus, menor valor, menos 1 no eixo y, né? Para 3π sobre 2. Quando for 0 grau, ou 360 graus, que equivale a 2π, vai ser 0. Quando for π, ou 180 graus, também vai ser 0. Tá bom? Então, vamos lá. Anotando esses dados aqui. 1 menos 3 seno de 0 vai dar 0, não é? Menos 3 vezes 0 dá 0. 1 menos 0, 1. Tá? Aqui, nós vamos ter 1 menos 3 seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 dá 1, como a gente havia visto. Então, 1 vezes menos 3 dá menos 3. Menos 3 mais 1, menos 2. Anotando aqui os valores, gente. 1 menos 3 seno de π. Seno de π é 180 graus, né? Vai valer 0. 0 vezes 3, 0. 1 menos 0, 1. Tá? Agora aqui, terceira para 3π sobre 2. 1 menos 3 seno de 3π sobre 2. Lembrando que 3π sobre 2 equivale a 270 graus e o seno é menos 1. Menos 1 vezes menos 3 dá 3. 3 mais 1, 4. E por fim aqui, gente, nós temos 1 menos 3 seno de 2π. Lembrando que o seno de 2π aqui é o que equivale a 360 graus, não é 0. 0 vezes menos 3 vai dar 0. E 1 menos 0 vai dar 1. Vamos colocar esses dados aqui, gente, no gráfico, tá? As variações aqui, gente, vão de 0 até 4π, tá? Então, vou colocar aqui como último valor 4π. A metade de 4π vai dar 2π. Entre 0 e 2π nós temos π. Entre 2π e 4π nós temos 3π, certo? Percebam que essas distâncias, gente, elas são equidistantes, é a mesma distância. Assim como nos outros exemplos também, que nós tínhamos aqui valores iguais, né? Congruentes aqui. Esses intervalos eram iguais. Só que lá, naqueles primeiros, nós tínhamos a variação de π sobre 2 em π sobre 2. E aqui nós temos de π em π, tá? Vamos lá. O menor valor que a gente tem para o y, gente, é menos 2, tá? Então, vou colocar aqui menos 1, menos 2. O maior valor para o eixo y, nós temos o 4. Então, 1, 2, 3, 4. Tá? Então, vamos trabalhar dessa forma. Certo? Continuando. Vamos ligar os pontos agora, 0 e 1. 0 e 1, ele pertence ao eixo y, né? Certo? Depois, π e menos 2. Π e menos 2. Vai se ligar aqui embaixo. Olha.
Depois, 2π e 1. 2π e 1 se encontra aqui. Depois, 3π e 4. 3π e o 4. Certo? E, por fim, 4π e 1 se encontra aqui. Certo? Vamos ligar esses pontos agora, gente. Olha, ele começa aqui, ele vai descer, atinge um ponto mais baixo, sobe novamente, tá? Atinge um ponto mais alto e retorna aqui, tá? O que acontece, gente? Esse gráfico ele continua, tá? Mas ele aqui é um gráfico senoide, tá? Vamos fazer a seguinte análise aqui, gente. Primeiro para domínio. O domínio não houve restrição, tá? Nenhum limite aí para o nosso domínio, então aqui todos os números reais. Todos os números reais. A nossa imagem, gente, ela teve uma variação de -2 até o 4, tá? -2 e 4. É esse intervalo. Ah, professor, teria uma outra forma de saber? Teria. Nós poderíamos fazer A menos B e A mais B. Como assim? Que dica é essa? Quem é A e quem é B? Tá? A é esse 1 aqui, gente. Tá? A é 1 e o B é o termo que acompanha o produto aqui, olha, esse -3 aqui. Então, por exemplo, esse A seria 1, teria o menos da fórmula e o menos do -3. Teríamos também aqui o A aqui, 1, mais menos 3. Vamos acompanhar aqui, olha. Menos com menos mais, né? Então, 1 mais 3. E aqui, mais com menos, menos. 1 menos 3. Gente, olha. Aqui nós teríamos que colocar na ordem, tá? Então, 1 mais 3, 4. 1 menos 3, menos 2. Então, o menos 2 vem primeiro. Tá? E depois aqui, o 4. Certo? Então, entre -2 e 4, que foi a análise que a gente já tinha visto, né? -2 e 4. Então, pode ser visualmente, certo? Ou trabalhar dessa forma, tá? Com esta dica. O período, gente. O período, se a gente observa o gráfico aqui, ele vai de 0 até 4π. Então, o período seria 4π. Mas na fórmula, como é que a gente acharia na fórmula? É 2π sobre o módulo de C. Lembrando que C é o termo que acompanha o x aqui, no caso é 1 sobre 2, tá? Então, 2π sobre o módulo de 1 sobre 2, que é o próprio 1 sobre 2. Conservamos a primeira fração e multiplicamos pelo inverso da segunda. Então, isso daí vai nos conferir o valor de 4π. Perfeito? Então, aí, gente, temos a nossa análise, tá? Um outro detalhe, gente. Quando nós temos esse A aqui, sendo 1, por exemplo, significa dizer que o gráfico ele foi deslocado uma casa, certo? Uma casa. Um outro detalhe, existe um sinal de negativo aqui, certo? Se vocês prestarem atenção, o primeiro gráfico que a gente fez hoje, ele teve esta sequência aqui, olha. Este formato, na verdade. Então, se na função seno ele partir para cima de cara, ele vai ter esse valor aqui positivo. Mas se ele for para baixo, ele vai ter negativo. Então, esse sinal daqui, ele vai ter essa análise. Ou para baixo, se for negativo, ou para cima, se for positivo. Tá certo, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado aí das explicações. E se gostaram, se entenderam, peço para que vocês se inscrevam no canal, ativem as notificações e saem tudo dando no like, gente. Muito obrigado. Até a próxima.